Olá, que a graça e a paz de Cristo sejam com você e a sua família. Você já deve ter se perguntado alguma vez, por que nós sofremos? Qual a origem do mal? Haverá solução para isso? No estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, nós encontramos respostas sólidas e verdadeiras para estas e outras perguntas. Junte-se a nós na recapitulação da lição 2, a queda. Você é muito bem-vindo. Deus tem bênçãos para você no estudo dessa importante lição. Olá, que bênção estarmos juntos mais uma vez para a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nessa semana, o nosso tema de estudos em Gênesis é a queda. Que lições importantes para o nosso aprendizado como cristãos e como adventistas do sétimo dia. Vocês são bem-vindos mais uma vez e nós temos aqui para nos acompanhar no estudo de hoje 2 colegas de ministério, pastor Antônio Pires. Por gentileza, pastor, poderia se apresentar? Ok, pastor, como você disse, pastor Antônio Pires, sou responsável pela área de aplicadas aqui no Salt Faama e, além disso, cuidamos das práticas pastorais, cuidamos da missão estudantil e também no núcleo de missões. Obrigado, pastor, muito bem-vindo. Pastor Clodoaldo, é possível que os irmãos que nos acompanham já o conheçam, mas talvez algum ainda não saiba. Poderia, por gentileza, se apresentar, pastor? Claro, com certeza, pastor. Eu sou Clodoaldo Tavares dos Santos, ministerial aqui do Salt Faama e também professor de Novo Testamento e grego bíblico. Pastores, muito obrigado pela presença, por compartilhar conosco esses momentos aqui. E você sabe que, ao estudar a Bíblia, nós somos totalmente dependentes do Santo Espírito para essa jornada. Por isso, nós vamos convidar ao Senhor Deus para que esteja conosco nessa recapitulação. Pastor Pires, pode orar conosco, por gentileza? Ok. Santo e bondoso Deus, Pai eterno, agradecemos a Ti pela bênção de estarmos aqui para estudarmos a Tua palavra. Suplicamos, ó Senhor, que Teu Santo Espírito nos habilite a falarmos segundo a Tua vontade, falarmos, Senhor, exatamente o que está escrito e que isso seja para o Teu nome ser engrandecido, mas também seja para o proveito de todos os teus filhos. Rogamos-te por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor, pela oração. Convidamos a você, então, para abrir a sua Bíblia e vamos juntos ler o texto-chave da lição dessa semana, Gênesis 3, verso 15. O texto bíblico diz assim: Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pastores, embora esse texto seja sem dúvida, juntamente com o verso 21, considerado na teologia um dos principais pontos aqui de Gênesis 3, chamado inclusive de proto-evangelho, mas nós temos, no contexto aqui de Gênesis capítulo 3, nós temos vários temas para a gente chegar à compreensão de Gênesis 3,15. O primeiro tema que o capítulo 3 apresenta é a serpente. Pastor Clodoaldo, como o texto bíblico apresenta essa personagem, a serpente? Quem é ela e que características ela tem? Como entender isso aqui no texto? A serpente, pastor, foi um ótimo disfarce utilizado por Satanás, na perspectiva dele. Ou seja, foi o mais perfeito disfarce. Era um dos animais do jardim, um animal diferente, que tinha algo em comum e que atraía a atenção dos seres edênicos. E Satanás, então, se aproveita deste animal.
Nós não podemos olhar a serpente simplesmente como uma criatura da natureza, e aqui também não é um relato mítico. O texto não está trabalhando questões abstratas, mas sim de forma muito concreta sobre a origem do mal e o seu agente propagador. Então nós temos elementos dentro dessa perícope, dentro desse texto, desse contexto aqui de Gênesis 3, onde diz que a serpente era astuta, ou seja, ali apresenta a imagem geralmente relacionada para seres humanos ou para seres inteligíveis. Há uma comunicação entre a serpente e a mulher, ou seja, há o uso da linguagem, há o uso da cognição. Isso demonstra que a realidade que está por trás ali é o próprio Satanás. E olhando para um panorama geral a respeito de Satanás, a gente vai encontrar, por exemplo, Jesus Cristo no capítulo 8, verso 44 de João, dizendo que ele é o pai da mentira. Jesus chama ele de príncipe deste mundo, também aí no capítulo 8 de João. Apocalipse 12. Apocalipse 12, ele é identificado como a serpente, Satanás, que significa adversário, e diabo, que é o enganador ou acusador. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 3, e 1 João 3, verso 12, ou seja, dois escritores bíblicos diferentes, identifica este ser como maligno. Então nós temos, assim, biblicamente falando, um ser pessoal, elementos suficientes para identificar aqui um ser pessoal usando a serpente para então ali propagar as suas ideias e refutar aquilo que Deus apresentou nos primeiros 2 capítulos. No livro Patriarcas, a senhora White chega a dizer que Satanás usou esse ser pessoal, que é um ser angelical, até então, ele usa a serpente como médium, ou como meio para falar através dela, né? E é terrível o que está acontecendo aqui, porque a palavra, como você bem colocou, a palavra dita era uma palavra de oposição à palavra de Deus, né? Pastor Pires, nós temos aqui uma menção, um outro tema que aparece aqui no capítulo 3, como desdobramento do capítulo 2. Lá no capítulo 2 aparecem 2 árvores. Certo. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui agora no capítulo 3 aparece a serpente na árvore do conhecimento do bem e do mal, oferecendo o seu fruto para a mulher. Pastor, essa árvore e esse fruto são literais? E o que eles representam? Ok, até agora, o estudo que nós temos feito, temos demonstrado que o relato de Gênesis é literal. Então, nós não podemos fugir dessa questão. O outro ponto importante é sobre essa árvore do conhecimento do bem e do mal colocado no jardim. Aqui nós encontramos a soberania de Deus, vem demonstrando a soberania de Deus. Deus é o dono de todas as coisas, Deus é o Criador. E, portanto, quando ele coloca uma árvore ali no meio do jardim, é justamente para provar o ser humano, para que eles mostrassem o seu amor ou não por ele, para que eles fossem obedientes ou não, eles iriam demonstrar através daquela árvore que Deus ali colocou. E o muito interessante nesse contexto todo é que Deus também, sendo soberano, Deus ele colocou leis no universo. E estas leis de Deus, elas simbolizam vida. Sempre guardar a lei de Deus tem a ver com vida, transgredir é morte. Quando Deus colocou aquela árvore, eles deveriam aceitar e deveriam também amar ao Senhor, mostrar o seu amor, e ali no momento em que eles caíram, eles demonstraram que não amavam plenamente ao Senhor quando fizeram aquilo. Muito bom, pastor. Agora, pastores, parece que há um método aqui que a serpente usa, né? Pastor Clodoaldo, pastor Pires. Sim. Parece que há um método aqui, né? A forma como a serpente tenta a mulher parece ser muito próxima. Parece que há um padrão aqui que depois vai aparecer de novo em Mateus 4, né? Pastor Clodoaldo, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Pastor, o pecado ele se concretiza aqui por um processo hermenêutico. E aqui eu quero chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Porque uma das primeiras coisas que a serpente faz, veja aqui no capítulo 3,
ela leva a Eva a questionar aquilo que Deus tinha falado. Porque Deus fala no capítulo 1, Deus fala no capítulo 2. De forma clara, inequívoca. Exato. E com orientações precisas a respeito dele mesmo, a respeito do ser humano. Agora a serpente aparece, ele pinça uma fala de Deus e leva a Eva a questionar a fala de Deus. Aqui eu vejo que o Satanás está colocando a razão versus a revelação. E às vezes nós queremos interpretar da mesma forma aquilo que eu acho. Essas são as minhas razões, a minha lógica. Mas o que interessa para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida não é aquilo que eu acho, é aquilo que Deus revelou. Então, a serpente leva a Eva a questionar. Lá no verso 5, nós vamos ver Eva negando a palavra de Deus, vamos ver Eva ignorando a palavra de Deus. Olha o processo. E a gente, pastor, se me permite um parêntese aí, nós temos aqui um problema sério com isso, o problema da falsa evidência. Sim. Né? Porque no Patriarcas e Profetas é dito que Eva olhou para a serpente e a serpente disse assim: você está vendo? Eu comi o fruto e por isso eu estou falando. Exato. Por isso eu estou falando. E outra coisa, você está vendo que eu não morri? Então, a falsa evidência. Isso que você coloca, quando a razão é colocada em oposição à palavra de Deus. Porque a razão santificada pelo Espírito, ela não é oposta à palavra de Deus, ela é dependente da palavra. Sim. Mas quando ela é colocada em oposição, é muito perigoso, né? Com certeza. E às vezes a gente quer usar a lógica humana. Eu não estou feliz, um exemplo, vou me separar. Uhum. Agora, mas a revelação de Deus não diz assim. A revelação de Deus vai por outro caminho. Está pré-definido. Então a mulher nega, verso 4, a mulher ignora, verso 5, e depois a mulher proclama quando ela leva isso para o ser humano. Esse é um processo hermenêutico de interpretação oriunda de Satanás, aceita pela mulher, que refuta tudo aquilo que Deus tinha dito. Interessante, pastor. É interessante como é que a serpente, a sagacidade dela em oferecer uma nova dimensão de existência. Dizendo assim, olha aqui, eu comi, olha aqui eu falando, você pode ser como eu, você pode ser como eu, eu cheguei a ser como Deus, você pode ser como Deus. E aí oferecendo para Eva uma coisa que ele não tinha condições, não tinha capacidade de oferecer. Né? E aí vai Eva, ela aceita aquilo como verdade, quando na verdade ela foge da grande verdade que Deus havia dado para ela. Interessante, pastor, você falando aí, eu me lembrei que o caso de Eva, isso acontece porque ela já tinha dado 3 passos perigosos, né? Exato. Ela já tinha se afastado do esposo, ela já tinha se aproximado. Eu acho interessante, pastores, a senhora White coloca 3 palavras ali no Patriarcas que eu acho interessante. Ela fala assim, Eva estava próxima de Satanás, Eva respondeu de imediato e Eva demorou na resposta dela. Então o texto, e a senhora White tira isso de onde? Do texto. Então o texto indica que ela estava próxima da árvore onde ela não devia estar. Sim. O texto indica que ela respondeu de imediato. Ela tinha que ter pensado, se socorrido com Deus, fugir dali, orado, qualquer coisa. E terceiro, a prosa dela com a serpente foi longa. Ela se demorou. Veja que a resposta dela, a serpente pergunta um item e ela se prolonga conversando. Então, isso é perigoso. Isso é perigoso, porque isso aqui mostra que ela se colocou numa zona de perigo, de muito perigo. Agora, pastores, sobre a dinâmica do pecado, esse texto de Gênesis 3, verso 6, vamos ler juntos com a pessoa que nos assiste? Gênesis 3, 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui a gente destaca a força de 3 verbos, né? Vendo, desejar e comer. Parece que há uma dinâmica aí, né, pastor Clodoaldo, do pecado.
que isso ensina para a gente? Em Gênesis 3:6, a mulher vendo indica aqui uma continuidade. Ela não apenas olhou e tirou o olho. Vendo, ela desejou e então comeu. O que isso diz para nós sobre a dinâmica do pecado, pastor? O poder da atração do pecado é muito forte. Nós, diferentemente do que Pelágio falava, e que o homem não nasce com pecado, nós nascemos com natureza pecaminosa. Se Adão e Eva precisavam se manter distantes desse contato, imagine nós hoje. A Bíblia é muito clara, devemos tirar nossos olhos de qualquer tipo de impureza. O salmista diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Paulo diz, fuja de toda e qualquer impureza. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, nós temos o antídoto, porque Deus reconhece que nós somos susceptíveis ao poder da atração do pecado. Mas Ele tem um antídoto. Então, não se engane, aquilo que você escuta com música, aquilo que você lê na literatura, aquilo que você assiste, as séries, que muitos aí estão aí praticamente dependentes das séries, das inúmeras empresas que vendem esses pacotes, se dedicam muito tempo a essas coisas e pouco tempo aos antídotos que nos fortalecem contra as tentações do pecado. Então, oração, estudo da palavra, é o antídoto de Deus para todas essas coisas. Sim. Uma coisa interessante também aqui é nós cometermos o erro de andarmos pelo sentido e não pela expressa palavra de Deus. Os sentidos, eles podem ser falhos para você descobrir a verdade, o que Deus espera de você. Nós precisamos de sempre estar voltados, ou na palavra de Deus, descobrirmos quais são as leads da nossa vida, ou as situações da nossa vida. O pastor, ele foi até bem prático aqui, quando ele fala sobre determinadas atitudes, determinadas coisas que as pessoas fazem, né, assistem, ouvem, e essas coisas, elas contaminam, podem contaminar a mente. Nós precisamos de sempre estar voltados para a palavra do Senhor, para saber, Senhor, o que tu esperas de nós? O que tu queres de nós? É isso que nós precisamos sempre, de nos colocar nas mãos de Deus, estudando a palavra de Deus, para sabermos exatamente o que Ele espera para a nossa vida. E para a gente fechar esse ponto aqui sobre o pecado, é muito interessante, né? Você que está em casa, faz um exercício na Bíblia. Compara Gênesis 3 com Mateus 4, as tentações de Jesus. Você vai perceber que a estratégia de Satanás é sempre a mesma. O que ele faz? Primeiro, ele descontextualiza. Segundo, a partir da descontextualização, ele gera uma dúvida. E terceiro, ele apresenta então a alternativa. Aquela alternativa normalmente é aceita em que contexto? No contexto da dúvida que foi levantada a partir de uma descontextualização que foi feita da palavra de Deus. Certo. Então você percebe que, nós percebemos, né, pastores, que a grande artimanha de Satanás, o pastor bem colocou, o pastor Clodoaldo, ela tem cunho hermenêutico, ou seja, cunho interpretativo. A grande questão aqui não é tirar a palavra de Deus do crente, mas é levar o crente a descontextualizar, interpretar de forma equivocada, com isso nutrir dúvida e optar então por uma alternativa, que normalmente é ele mesmo que oferece, na própria descontextualização, né? Então isso é muito perigoso. E para a gente fechar esse primeiro bloco, pastor Clodoaldo, escondendo-se de Deus, aí na parte de terça-feira, escondendo-se de Deus. Pastor, aqui eu chamaria isso aqui de os principais efeitos do pecado. Quais foram, segundo o texto aí, os efeitos imediatos do pecado dos nossos primeiros pais? Pastor, nós podemos, de acordo com o texto bíblico, encontrar pelo menos 4 transtornos que o ser humano passou a ter que enfrentar a partir daquele momento. O primeiro está no capítulo 3, verso 8, onde o homem se esconde de Deus. A partir dali, haveria uma tensão entre a criatura e o seu Criador.
Então, não havia mais aquela predisposição do encontro, do relacionamento. Ali nós temos de forma clara uma desarmonia espiritual, onde o homem se esconde de Deus devido à vergonha que ele possui, a vergonha por aquilo que ele tinha praticado. Agora, existe uma segunda consequência, que está no verso 10, quando ele diz assim, Deus pergunta, mas por que você se escondeu? Ele diz assim, eu tive medo. Aqui uma desarmonia intrapessoal, no interior humano. O ser humano nunca tinha tido medo. As suas relações eram relações pacíficas e não havia tensão, nem do ser humano para com outro ser humano, nem para com ele mesmo, nem para com o Criador. Mas aqui ele também tem uma desarmonia intrapessoal, algo interior, uma questão psíquica, começa agora a atuar no consciente humano. O terceiro, verso 10. Olha só o que diz o texto, verso 10. Diz assim, e ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava à noite tive medo, me escondi. Verso 12 agora. Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Desarmonia interpessoal. O ser humano ele não assume a sua responsabilidade e começa a transferir. E o senhor vai ver que a mulher faz a mesma coisa. Ele admite o fato, mas ele não assume a consequência. E o terceiro, nós encontramos no verso 17. Maldita seja a terra por sua causa. Desarmonia entre o homem e a natureza. Aquilo que seria deleite para ele, agora eles iriam viver, nós estamos vivendo isso em constante tensão. Ou seja, pastor Pires, então, em todas as dimensões possíveis dos relacionamentos humanos, o pecado afetou severamente. Afetou a relação do ser humano com Deus, sim, quando ele se esconde, isso fica claro em procurar se esconder. Afetou a relação dele consigo mesmo, quando ele tem medo, exato, fica em estágio. E o termo usado aí indica que ele ficou estarrecido, ficou realmente com um medo intenso. Instabilidade emocional, exato, e psíquica. Exato. E o terceiro, então, ele fica desajustado também, com semelhante, no caso ali com Eva, porque ele vai querer jogar a culpa nela, só nela, né? Nela e em Deus, na verdade, mas principalmente nela. E quarto, ele vai ter um desajuste agora com a criação. Pastor Pires, isso se estende para a raça humana também, pastor? Interessante, pastor, é que esse texto, ele é um texto missiológico também. Porque quando você vê o capítulo 3, versos 8 e 9 aqui, você vê Deus procurando o ser humano. Deus indo buscar o ser humano. E Deus busca o ser humano que havia caído. E a pergunta de Deus não tinha intenção de Deus ter um novo conhecimento. Não, Deus já sabia onde o ser humano estava. Mas aquilo era importante para o ser humano, para que ele falasse onde ele estava, a condição em que ele estava. E a palavra de Deus, no capítulo 19, verso 10 de Lucas, diz assim que Deus veio para buscar e salvar o perdido. A partir daquele momento, havia um projeto de Deus que estaria em andamento para salvar o ser humano. Deus, quando falou com o ser humano, Deus usava de misericórdia para com ele. Deus queria trazê-lo novamente à sua presença, e isso começa quando? No momento da queda. Que bonito, pastor, que bonito. Com essas palavras, nós vamos fechar aqui, então, o primeiro bloco. Fique aí, não saia. Nós voltamos em instantes para as grandes verdades aqui do segundo bloco de estudo da nossa lição. Sonhar, um hábito que cultivamos do início ao fim da vida. Sonhar é olhar para o futuro e ver nas conquistas a própria marca, a própria identidade. É por isso que não existem sonhos pequenos demais ou que ficaram no passado. Afinal, todo sonho carrega nossa história e nossa garra pela vida. Talvez você sonhe ter amigos e construir vínculos que durem pela vida toda. Talvez você sonhe encantar pessoas e despertar sentimentos usando muito mais que as palavras.
Talvez seu sonho seja obedecer um chamado e viver para cumprir uma missão que é só sua. Ou alguém que ensina os outros a construir o próprio futuro, desenvolvendo em cada um o que tem de melhor. Entre os sonhos mais nobres e singelos, pode ser que esteja o seu sonho, o de ver o seu filho brincar, crescer, sorrir e aprender mais a cada dia. E por que não sonhar com uma vida mais completa, de vitalidade, força, leveza e saúde? Você pode até sonhar em mudar o mundo, uma prova por vez, até alcançar grandes realizações. Um dia, alguém sonhou com um lugar onde a missão pulsasse nos corações, onde o desejo de servir impulsionasse grandes coisas e onde a alegria do Evangelho suprisse a mais básica das necessidades, a do amor. Dez anos depois, milhares de sonhos, como os seus, já se tornaram realidade. Temos tudo preparado: a estrutura, as oportunidades, os recursos, as ideias. Só falta a tua garra pela vida, tua marca, tua identidade, para você chegar onde sonhou e ver sua própria história. O que falta para você abrir os olhos? Fama, um lugar onde os sonhos são reais. Ok, obrigado pela sua companhia. Nós voltamos aqui com o segundo bloco de recapitulação da lição número 2. Estamos tratando da queda. No primeiro bloco, nós vimos quem é a serpente e suas características. Nós vimos a dinâmica do pecado, nós vimos ali as nuances em que se deu o pecado e por quê, e quais as consequências imediatas do pecado na vida humana. Agora nós continuamos aqui com a lição de quarta-feira, o destino da serpente. Pastor Pires, nós vimos que o pecado gera 3 realidades. Ele gerou para os primeiros humanos e gera para nós hoje. Primeiro, culpa. Segundo, condenação. E terceiro, castigo. Como a gente pode ver isso no caso da serpente aqui no relato de Gênesis 3? Quando nós estudamos a história do grande conflito, nós sabemos que esse grande conflito ele inicia antes disso, no céu. E nós vemos Lúcifer sendo anjo, né, um anjo que tinha uma posição muito alta nos céus. Ele leva a terça parte dos anjos a deixarem os céus por causa do pecado, e ali foi dada a oportunidade para ele. Ali havia uma oportunidade e essa oportunidade não foi aceita. Chegou o momento em que Lúcifer foi expulso dos céus, já não havia mais oportunidade ali. Quando aqui nós estudamos em Gênesis sobre a serpente é o próprio Satanás. Portanto, não havia para a serpente nenhuma possibilidade. O que tinha para a serpente era a retribuição, um juízo retributivo mesmo. Satanás, ele seria esmagado. O filho da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E aqui nós vemos claramente que o destino da serpente estava claramente selado aqui. E, por outro lado, nós vemos, desta forma que Deus fala, havia uma possibilidade para a mulher, para a descendência da mulher. Mas não havia uma possibilidade, por quê? Porque ele seria esmagada, não haveria possibilidade de continuar. Então, é muito claro esse texto aqui falando sobre a situação da serpente em relação ao juízo de Deus. Pastor Clodoaldo, elementos textuais aqui que nos mostram que essa condenação da serpente era definitiva, porque nós temos aqui no texto de 3,14, vamos abrir lá, em Gênesis capítulo 3, verso 14, se a gente olhar aqui no verso 14a, diz assim, então o Senhor disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita essa. Visto que isso fizeste, é como se Deus estivesse dizendo, olha, de fato, você fez isso, é uma declaração de culpa da serpente.
Depois, a parte B do verso. Maldita és. Aqui nós temos a condenação. Certo. Maldita és. O que mostra para nós que essa condenação é definitiva? Olha só. Maldita és entre quem? Entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó o quê? Todos os dias da tua vida. Ou seja, a condenação tem um elemento de tempo e um elemento de espaço. Certo. Aonde você vai estar? No pó. Ali é o teu lugar. E por quanto tempo? Por todos os dias. Então você tem elementos textuais de uma condenação definitiva. Claro. E aí depois vem então o castigo final. Isso. Aí o descendente vem e vai o quê? O descendente da mulher vem e vai esmagar a cabeça dela. Pastor, a ideia, assim, numa leitura superficial, é que essa maldição está sobre a serpente. E lógico que a serpente, enquanto animal, ela recebe as consequências para servir de símbolo de que algo aconteceu no passado, de forma muito séria, que levou a humanidade à atual condição que está. Mas, numa leitura mais profunda, nós vamos ver que essas palavras estão sendo dirigidas para o próprio Satanás. Porque no verso 15, na continuação da narrativa, diz assim: porém inimizade entre você. Veja, ele está falando com a serpente, mas agora ele diz diretamente com tu. Eu presumo aqui, inclusive, que aqui tem um pronome hebraico atá. Eu teria que verificar no texto, mas aqui está nominando, está identificando, é você. Agora, a gente não pode também esquecer da vitória de Cristo sobre Satanás de forma definitiva. O máximo que Satanás iria alcançar no descendente da mulher, ou na sua descendência como todo, é o calcanhar. Mas o descendente da mulher, que é Cristo, vai na cabeça. Vai na cabeça, que é um golpe fatal. As mordidas dessa cobra não têm poder para matar e destruir o ser humano enquanto ele estiver com Cristo, que é o que mata a serpente pela cabeça. Agora, a tua fala nos chama a atenção, né, pastores, por um ponto extremamente relevante. Aonde ficam os pensamentos da criatura? É claro que aqui é uma serpente, a serpente por si só não era um ser racional. Sim. Mas o ser angelical que estava usando a serpente, ele tinha razoabilidade, ele tinha raciocínio. Então a cabeça da serpente aqui indica também o quê? Indica também o centro de comando, os pensamentos, as ideias dessa serpente. Isso aqui nos fala muito, pastores, porque quem ousa passar a vida ou findar a vida nutrindo os mesmos pensamentos que estão na cabeça da serpente, que estão na mente da serpente, pode ter como desdobramento o mesmo destino dela, que a serpente terá, que nós sabemos, né? Isso aqui é muito profundo. Pastor Pires, com relação a essa questão da serpente, o ser humano, pastor Pires, recebeu a mesma sentença da serpente? Não, né? Quando nós vemos a lição já de quinta-feira, ele fala que eles foram expulsos do jardim do Éden, mas havia graça para eles, havia oportunidade para o ser humano. O ser humano, ele, pelo arrependimento, e o ser humano, por um ato de graça de Deus, podia voltar novamente à presença de Deus. O que não seria o caso da serpente. A serpente já estava finalizado a questão de julgamento da serpente, mas para o ser humano havia ainda a possibilidade. Eles não poderiam ficar no jardim, não poderiam continuar comendo do fruto do jardim e continuar uma vida eterna de pecado ali, mas eles podiam voltar novamente à perfeição. Aquela perfeição que havia sido dada antes a eles, eles podiam voltar novamente, não por causa deles mesmos, eles não tinham essa condição, mas por causa do sangue derramado pelo filho da mulher. Um dia no futuro eles voltariam àquela condição. Então Deus já mostrou que eles tinham a possibilidade de voltar. E aqui nós vemos claramente dentro desse texto, né, principalmente no proto-evangelho, no capítulo 3, verso 15. Por falar no capítulo 3, verso 15 e verso 21 também. Sim. Pastor Clodoaldo, se Deus não teve para os seres humanos a mesma sentença que teve para a serpente, qual foi a sentença para o ser humano e o que possibilitou essa sentença para o ser humano
para que o ser humano não tivesse o mesmo curso de consequências imediatas, até imediato ou até futura da serpente. Satanás ele já havia sido julgado, então a causa dele já havia sido definitiva, diferentemente do homem, onde Deus vai fazer todo um trabalho de salvação a partir do verso 9, conforme citado pelo pastor Pires, da busca incondicional de Deus pela raça humana. Mas eu quero destacar aqui, pastor, duas coisas. Primeiro, a mulher ela recebe uma sentença, teria dores na sua gravidez, quando fosse conceber o filho, mas ela tinha tido a iniciativa do pecado. Então, se fôssemos fazer à luz do direito humano, ela que é a autora, a coautora do crime, ela toma a iniciativa e depois ela usa o marido como cúmplice. Só que no texto bíblico, o cúmplice leva a pena máxima. Eu não sei se vocês que nos assistem já parou para atentar nisso e por que acontece isso. Porque, observe, no verso 17, Deus chama Adão separadamente e diz de forma clara para ele: maldita é a terra por sua causa. Ora, o cúmplice está recebendo uma pena maior do que a autora do crime. Mas nós, quando vamos fazer uma leitura mais atenta e vamos também para o Civil Profecia, nós vamos entender. Patriarcas e profetas deixam claro que Adão, aqui é bom ficar claro isso, irmãos, Adão era o representante da humanidade. Não quer dizer que ele era melhor do que Eva, não. Ele tinha uma responsabilidade pré-estabelecida por Deus, ponto. É isso que o texto disse. E por ser o representante, ele é responsabilizado pelo que aconteceu no Éden. E isso o diferencia da esposa. Sim. Ele está assumindo a responsabilidade conforme Deus havia colocado. Ou seja, eles não têm ontologicamente, com relação à qualidade do ser deles, era a mesma diante de Deus. Mas as funções de cada um foram muito bem estabelecidas, Sim. foram muito bem distinguidas, né? E isso tem todo um desdobramento aqui na narrativa. Claro. Não dá para ignorar isso, né? O próprio sacrifício, para que você obtenha as peles para cobri-los, foi feito pelo Adão. Adão é que faz o sacrifício, Adão mata o animal. Isso assim de forma clara, é por isso que eu volto a chamar a atenção. É preciso interpretar a Bíblia conforme está descrito no texto. E por fim, eu quero destacar duas palavras. 3, verso 1, quando diz que a serpente é mais astuta. O termo para astuta é arum, no hebraico. Talvez em algumas versões seja traduzido como sagaz, certo? Aqui qualifica, adjetiva a serpente. A serpente era arum, a astuta. Quando nós vamos para o verso 7, depois do pecado, a Bíblia diz assim: então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, a palavra nus aqui é arumim, que possui a mesma raiz de arum. Ou seja, a partir do pecado, os seres humanos se identificam com o próprio Satanás. Trocando em miúdos, nós somos semelhantes àquele que nós ouvimos. Se eu escuto a Deus, se eu escuto a luz vai estar em minha vida. Se eu escuto as trevas, eu viverei em trevas. Olha que interessante, os três aspectos do ser humano que vão ser diretamente, imediatamente impactados pelo pecado e que denota isso que o pastor Clodoaldo acabou de mencionar. Verso 7, abriram-se então os olhos de ambos. Esse abrir os olhos aqui é uma figura metafórica para mudança de entendimento. E o próprio verso 5 nos diz isso. O verso 5 é o contexto do verso 7. Então, houve uma mudança na maneira de pensar. Segundo, e percebendo que estavam nus. Mudou a maneira de pensar? Muda a maneira de ler o mundo. De ler o que está ao redor. De ler as pessoas. De ler as situações. De ler as circunstâncias. E terceiro, fizeram cintas para si
e se cobriram. Cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. 2 verbos aí que indicam uma ação também imediata. Então, o que nós temos aqui, pastores? Nós temos, o que o pecado faz? O pecado altera a maneira nossa de pensar, a maneira nossa de enxergar as coisas e a maneira nossa de agir. A Bíblia com isso diz o quê? Que as nossas ações muitas vezes vêm de uma percepção equivocada, que vem de um entendimento equivocado. E aí foi bem colocado aqui, nós estamos diante de uma questão de caráter nitidamente interpretativo. Se a palavra de Deus é o meu guia, a minha forma de pensar, de enxergar e de agir será conforme o assim diz o Senhor. Mas se eu aceito palavra alternativa, a minha forma de entender as coisas, de perceber as coisas, de enxergar, e a minha forma de agir, com certeza será diferente. Né? Isso é muito perigoso, muito. Nós vivemos numa época, né, pastor Pires, muito perigosa, em que esse efeito aqui interpretativo pode ter um impacto tremendo na nossa vida, até como pessoas, como cristãos e como igreja hoje, né? E eu queria, pastor, então, para nós irmos caminhando para o final, que você nos dissesse um pouquinho, pastor Pires, a solução de Cristo para isso. Tá certo. Quando você está falando, essa sua fala me faz pensar um pouco, né, no capítulo 12, verso 1, né, do livro de Romanos, não vos conformeis, mas transformai-vos. Então, a nossa mente precisa ser transformada. De que forma? Nós precisamos de ter um contato com Deus para que a nossa mente seja transformada a forma de Deus pensar. Ou seja, nós precisamos ter a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo diz. E quando nós começamos a buscar a mente do maligno, quando nós nos conformamos com este mundo, nós podemos estar caminhando para a destruição. E aqui o texto ele vem falando sobre o destino do ser humano. O destino do ser humano sem Deus é morte, não há outra possibilidade. Não há outra possibilidade de vida se o ser humano não aceitar a vida, a verdadeira vida que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos traz vida. A graça que Ele oferece a cada um de nós está à nossa disposição. Mas não existe uma graça barata. Nós precisamos de entender a vontade de Deus e nós precisamos de nos adaptar a essa vontade ou aceitar a vontade dEle para a nossa vida. Ou seja, pastor, a palavra de Deus se cumpriu. O pecado geraria o quê? Morte. Mas para que os seres humanos criados para a vida não morressem, alguém teria que morrer. Pastor Clodoaldo, aonde esse alguém aparece em Gênesis 3? Esse alguém. E isso é uma nota de esperança, pastor, em meio a essa nota tão triste do capítulo 3, em meio a essa ruptura, em meio a essa cisão, aonde esse alguém aparece no capítulo 3 e o que isso nos fala sobre o poder da esperança. Pastor, o verso 21 diz assim: o Senhor Deus fez roupa de peles. Então, o sacrifício já aparece aqui como símbolo de Cristo que morreria no futuro para a salvação de toda a humanidade. Inclusive Eva pensa que o filho que nasce dela, que no caso o primeiro Caim, seria o prometido, o descendente. Quer dizer, havia uma esperança que foi apresentado para ela a partir do verso 15, depois no verso 21, através da simbologia. E a esperança eles necessitavam tanto disso que ansiava naqueles dias. Se cumpriu e a gente olha agora como evento no passado, mas com repercussão no presente. Eu poderia finalizar aqui, pelo menos a minha parte nessa lição, tentando mostrar para aquelas pessoas que nos ouvem quão sério é o pecado. Como conseguiu destruir a raça humana, destruir a sua moral, a sua bondade herdada de Deus. Agora, quão maravilhoso é Cristo, que vem ao nosso encontro, tenta nos resgatar, tira-nos da condição de perdidos e coloca-nos na condição de salvos. Amém. Amém, pastor. Pastor Pires, suas últimas palavras sobre essa lição. Isso que o pastor Clodoaldo falou é a grande verdade que essa lição está nos trazendo, né? O pecado, ele causou um impacto tremendo no universo, na criação de Deus, mas através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pecado será eliminado para sempre.
A morte será eliminada para sempre. Nós estaremos novamente ao lado do Senhor. Portanto, não importa o pecado que tenha sido cometido. O que importa é que há um Salvador que trouxe uma salvação muito maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. E a graça é muito maior que o meu pecado vil. Então, o que eu preciso? Eu preciso me voltar para Deus, aceitar o Senhor na minha vida, aceitar a sua graça abundante e permitir que Deus faça essa obra. Ele vai transformar a minha vida, Ele vai transformar a sua vida e Ele um dia levará você para estar na presença dEle para sempre, o novo Éden. Amém, amém. Muito bem, essas são as nossas pontuações aí sobre a recapitulação dessa lição. Talvez você que nos assistiu durante essa recapitulação, talvez você, assim como nós aqui, precise muito das vestes de justiça do Cordeiro, representadas por aquelas peles. O primeiro animalzinho que Adão teve que sacrificar, amando do próprio Cristo naquela tarde fatídica do dia da queda. Todos nós precisamos dessas vestes de justiça. Talvez um pecado cometido no passado, ainda não confessado, ainda não se apropriou do perdão que Deus oferece para esse pecado. Talvez alguém com quem você tem que se reconciliar e precisa de força em Deus. Talvez um sentimento de desânimo nos caminhos de Deus, revolta com alguém ou com alguma instituição, ou quem sabe, um sentimento de desistência da própria fé, da própria igreja. A graça de Cristo é oferecida a mim e a você hoje. Esse relato está na Bíblia, não para nos lembrar, não apenas para nos lembrar da nossa condição, mas para dizer que a despeito dela, há uma promessa de graça e de salvação para nós. As 3 promessas que Deus fez, que Cristo fez para Adão naquele dia, estão vigentes para nós hoje. Primeira promessa, a de que Ele poria inimizade entre nós e a serpente. Peça a Cristo hoje, para cumprir essa promessa na sua vida, semear no seu coração inimizade contra a serpente, porque o nosso coração é tendenciosamente mau. A segunda promessa de que Ele proveria um cordeiro, e João um dia disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele te oferece salvação hoje. E a terceira promessa, a promessa de que vai chegar um momento em que o descendente, o príncipe, vai esmagar a cabeça da serpente. Nós cremos que esse dia em breve chegará. Até lá, entregue a sua vida a Cristo. Entenda que nós somos pecadores e precisamos da graça do Senhor Jesus. Pastores, com essas considerações nós vamos orar. E eu vou pedir ao pastor Clodoaldo que, por bondade, faça oração para nós, nos entregando, nos recomendando aos braços do nosso Cordeiro, naquele dia representado por aquele animalzinho inocente. Tá bom. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, porque quando estávamos perdidos, o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos estendeu a mão, nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu a salvação. Transferiu, Senhor Deus, a perdição humana para Cristo e também transferiu a santidade de Cristo para o pecador humano. Nós te louvamos por esta revelação. Claro que nos entristece o fato de ter permitido que o pecado entrasse no mundo. Mas, Pai amado, nós queremos fundamentar e firmar nossos olhos na esperança que é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em função desse Cordeiro vitorioso, nós queremos viver. Nós queremos mais te amar e melhor te servir. Abençoe, Senhor Deus, as pessoas que nos assistem nesse momento. Se alguém, Pai amado, está vivenciando momentos tenebrosos em sua vida e não encontra, humanamente falando, razões para continuar vivenciando a fé, jornadeando neste caminho, que o Senhor opere através do Espírito Santo um milagre na sua vida neste momento e consiga enxergar o quão doloroso foi para Cristo Jesus sacrificar para a salvação de cada um de nós. Que nos apossemos dessa salvação. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Obrigado pela sua companhia. Que a graça e a paz de Cristo sejam com você e sua família. Contamos com você na próxima lição. Até lá.